Graça e paz, eu sou o Valbiraci, mestre da EBJET, Escola Bíblica Getsemane. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. E hoje nós vamos estar falando uma coisa muito simples, né? Voto de simplicidade. E nosso texto áureo está em Mateus 10:16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você, seja o nosso missionário digital. Você pode colocar seu like, pode deixar seu like, compartilhe as nossas aulas e se inscreva no nosso canal IGET TV. E toda vez que nós lançarmos um novo vídeo aqui, o YouTube irá comunicar você através das suas redes sociais ou através do seu celular. Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, voto de simplicidade. Como é que nós podemos falar de simplicidade se não fazermos aquilo que Jesus nos falou? Em Mateus 10, ele está dando uma referência, reuniu todos os seus discípulos e deu orientações. E uma dessas orientações é ser simples como a pomba. Como nós devemos ser simples? A simplicidade vem de dentro de nós. Por isso, precisamos ter realmente uma consciência daquilo que é simplicidade, aquilo que Deus pediu, né? O que é para nós. Simplicidade é não negar aquela orientação que Cristo deu para nós. Né? E todo aquele que se diz que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida, e não fazemos aquilo que Ele pede com simplicidade, certamente nós não estamos fazendo aquilo que Ele pediu para nós. Nós devemos ser seguidores de Cristo. E hoje nós vamos falar de simplicidade. Nós temos aí vários pontos de simplicidade. Primeiro o que é simplicidade? E qual é o significado dessa palavra? Simplicidade já diz por ela mesma. Simplicidade é uma coisa natural, simples, sem nenhum exagero. É uma coisa natural que acontece a cada dia em nossas vidas, como nós nos comportamos. Nós vamos ter aí algumas referências que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Vamos compreender claramente o sentido da nossa vida. Um deles é ter um só desejo em obedecer a Cristo em todas as coisas. Segundo, ter um propósito de glorificar a Cristo em todas as coisas. E ter também uma utilidade para o dinheiro. Qual é a utilidade do dinheiro na nossa vida, né? Que deve ser promover o reino de Jesus aqui na terra. E nós vamos falar isso com bastante propriedade, porque nós vivemos dentro de um sistema que é financeiro. Nada que se move se não for através de dinheiro, né? Então vamos lá, precisamos também falar de alegria, né? Alegria pela boa criação de Deus. Muitos dizem, né, que as pessoas não dão valor a um pôr do sol, a um nascer do sol, a lua, ao brilho da lua, ao brilho do sol, até porque não gastou nada, não gastou do seu bolso para ter o nascimento do sol, o pôr do sol, o brilho das estrelas, o brilho da lua, e muita gente negligencia isso porque não sai do nosso bolso. Mas precisamos ter uma vida de simplicidade e dar valor a todas as dádivas gloriosas que Deus nos deu com a criação. E o outro ponto certamente, contentamento e confiança. Contentamento e confiança. O primeiro ponto que nós vamos falar não andeis ansiosos. Isso nós podemos ver em Filipenses
4, 6. E segundo ponto, e não menos importante, o mais importante é: nada tenho, mas possuindo tudo que eu tenho foi Deus que nos deu. 2 Coríntios está escrito em 2 Coríntios 6, 10. E precisamos estar sempre buscando a leitura da palavra. O outro ponto também é: porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. Isso está escrito em Filipenses 4:11. É muito importante nós dizermos para nós mesmos que o que eu tenho, foi tudo dado pelo Senhor. Tudo foi dado por Deus para nós. Nós somos apenas mordomos de tudo que Deus nos deu. E um outro ponto bem interessante é a libertação das garras da cobiça. Meu irmão, muita gente vive aprisionado pela cobiça, né? Nos leva a amar as coisas mais do que amar as pessoas. E quem é prisioneiro da cobiça valoriza muito mais, né, o ter do que o ser. E não importando com as pessoas que vivem do nosso lado. Então precisamos ter, irmão, um discernimento e que ter as coisas, não desvalorizar as pessoas que andam do nosso lado, né? Muita gente tem, porque eu tenho dinheiro, eu vou humilhar as pessoas. Isso não é bom, isso não é legal, isso também não faz a vontade de Deus. Porque somente por meio de uma vida real e simples é que nós resgatamos o valor das pessoas e coloca as coisas em um devido lugar, no certo lugar. Então precisamos ter, irmão, bastante discernimento e nos libertar dessas garras das cobiças. Amém? Outro ponto também que precisamos entender é a modéstia e a temperança. Meu irmão, a nossa vida deve ser marcada pela abstinência da voluntariedade, do luxo e da ostentação. Muito precisa ser liberto. Nós temos visto aí, hoje em dia, muitas pessoas, né, raps, né, cantores aí, exibindo ostentação, coloca no pescoço, né, cordões de ouro, medalhas de ouro, ostentando, são calçados de marcas que levam as pessoas a dizer, eu tenho, né, e esquece que nós precisamos ser modestos, né, nessas condições, na obtenção de ter valores na nossa vida. Amém? Então, nós precisamos entender direitinho. E o próximo ponto que nós vamos falar é a respeito do recebimento, da provisão e da matéria com uma gratidão. Olha só, a simplicidade não promove a privação, e sim a gratidão, meu irmão. Seja no deserto, seja na terra, né, ou no deserto ou na terra, até na terra que emana leite e mel. Deus prometeu, meu irmão, ao todo o povo de Israel, prometeu isso: ide, porque a terra que eu lhe dou é a terra que emana leite e mel. Isso você pode ver em Isaías 1,19, lê lá, né, o que Deus está prometendo para o povo de Israel. Né? E isso não é porque está promovendo para o povo de Israel que não vem para nós, não. Sim, nós somos povo de Deus, porque no dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é Filho de Deus e nós passamos a ser co-herdeiro com Jesus nessa terra. Então passamos assim ter direito a essa terra que emana leite e mel. Amém? E seja a completa privação pessoal de dessas coisas. Saia dessa condição. Receba a provisão do material e seja grato por isso. Outro ponto que precisamos falar é sobre o uso do dinheiro sem abusar dele. Nesse poder, no poder do Espírito Santo, meu irmão, destronamos o nosso coração
o dinheiro e colocamos na condição da coisa de Cristo. A vida abundante não é definida pela riqueza. E por isso, meu irmão, muitas pessoas se apegam ao dinheiro. E alguns até se apegam do próprio mundo. Ele se coloca, que o mundo é o meu viver. Estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo, né? Devemos usar as coisas sem se apegar aos bens materiais. Essa é a forma de administrar o dinheiro, né? É para a glória de Deus, porque todo o dinheiro que hoje nós temos é dado por Deus. Tudo que eu tenho é Deus que me deu. E nós somos, repetindo, nós somos mordomos das coisas que Deus deixou para nós. Amém? Outro ponto é disponibilidade. Olha só, devemos ficar livres da compulsão de adquirir sempre algo mais e melhor. Muita gente, às vezes, nem precisa daquilo, né, do que tem. Muita gente busca ter as coisas que nem precisa. É compulsão por obter as coisas. E não precisamos entender isso, meu irmão. E só receber aquilo que comprar, adquirir aquilo que nós precisamos. E outra condição é disponibilidade. Disponibilidade. Meu irmão, devemos ficar livres da compulsão de adquirir sempre algo maior e melhor, dispondo de dinheiro, tempo e energia para responder necessidades humanas. Muitos têm levado em consideração que eu quero ter, eu preciso ter, eu quero receber, eu quero usar, eu quero fazer. Meu irmão, nós precisamos entender que nós somos o que precisamos realmente daquilo que me serve. Eu preciso entender que eu quero aquilo que me sustenta hoje. Muita gente tem se colocado numa condição, vai para o mercado, vai para o shopping, e só porque viu uma nova marca, um novo produto, lançamento, eles querem adquirir. E com isso, não é disponibilidade, meu irmão. Isso é ganância, isso é a forma de receber uma coisa que não é dele, ele não precisa. Então, administra mal o dinheiro, né? Então, nós precisamos entender isso. E precisamos entender também que muitas pessoas até roubam para poder comprar alguma coisa que não está disponível para ele, que não é para ele. Então, a palavra diz, aquele que furta, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que com o que cuidar ao necessitado. Porque toda vez, isso está escrito em Efésios 4:28. Então toda vez que você tiver uma condição e você pensar em comprar algo que ainda não é necessidade sua, pense que outras pessoas precisam, né, de uma ajuda, de um apoio. Isso é ser simples, é simplicidade. Amém? Continuando, nós vamos falar agora da doação com alegria e generosidade. Quantos nós temos a oportunidade de doar algo na vida de alguém, ou na vida da sua igreja, ou até na própria casa? E quando entregamos o produto do nosso trabalho, pelo qual vivemos, nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, como já foi dito aqui. E a começar pela nossa própria vida, né? Deus nos deu, né? E nós temos que agora administrar. Disseram assim, sou prisioneiro de mim mesmo, né? Paulo fala em 2 Coríntios 8:5, assim, deram-se a si mesmo primeiro, Paulo fala acerca das igrejas da Macedônia. Eles juntaram, meu irmão, fizeram uma arrecadação para suprir as necessidades do povo que estava passando fome naquele período. Olha só o que Cristo deixou. Cristo deixou um grande exemplo de simplicidade e de humildade. Quantos mais atitude diária devemos demonstrar
que Cristo nos ensinou a ser humilde, né? E precisamos seguir realmente para que possamos ser uma imagem de Cristo. Porque Cristo diz, sejas como a pomba, simples como a pomba. Amém? O próximo tópico, nós vamos aprender, né? Vamos estar aprendendo a doar. Como é que nós vamos doar? Se levarmos a sério o que a Bíblia nos ensina sobre o dinheiro, afirma categoricamente que assim, percebemos que uma forma de dar é a melhor coisa. O dinheiro faz parte do nosso dia a dia e precisamos, às vezes, separar e ofertar. Precisamos nos deixarmos de apegar ao dinheiro. Você pode fazer, meu irmão, várias formas de administrar o seu dinheiro. Pode ser, você recebe esse dinheiro, tira a sua parte do dízimo, que isso é forma da lei, da Bíblia, né? E faz suas administrações diárias, mensal, e, consequentemente, quando sobrar algum dinheiro, doe, meu irmão. É preciso doar. As pessoas, tem muita gente precisando. Nós temos visto muita gente nos sinais, né, na rua, pedindo. Às vezes, uma moeda satisfaz a muitas pessoas, a uma pessoa satisfaz, porque às vezes está precisando apenas de uma moeda para completar um almoço, ou um jantar, ou uma merenda, que satisfaz a essa pessoa. Então precisamos, meu irmão, sair dessa condição de avareza e deixar, não, eu tenho, eu não quero, não vou dar. Então precisamos entender que precisamos doar sim. Por isso, que quando nós ofertarmos, não devemos nos escandalizarmos com o mundo, né? Dizer assim, eu dei, eu entreguei, aquela pessoa eu ajudei. Não, isso não precisa, meu irmão. O que sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Amém? Então precisamos entender que é uma forma de doar, é muito interessante. O próximo ponto, nós vamos falar de ofertar proporcionalmente, começando com a 10ª parte da nossa renda. Isso é uma condição que hoje nós temos visto que muita gente foge dessa condição, dizer o dízimo foi só para o Antigo Testamento, o dízimo foi só para aquela época, o dízimo foi abolido por Jesus. Mas nós temos exemplos que quando uma senhora, uma velha, está dando a última moeda dela, ela dá e ele chama a atenção. Vês aquela senhora, aquela velha, ela deu tudo que ela tinha. Então precisamos entender, né, que essa senhora velha ou viúva, ela deu e deu com um coração a última coisa que ela tinha, né? Então precisamos, meu irmão. Você pode ler essa passagem, ela vai estar lá em Marcos 12, 41 até 44. É um bom exemplo de a gente fazer uma doação, né, proporcionalmente. Aqui está dizendo que deu tudo, né? Mas precisa avaliar. Vai lá em Marcos 12, 41 a 44, você vai ver essa passagem. Outro exemplo que nós vamos falar é em Atos 4, de 36 e 37. É o exemplo de Barnabé, que vendeu todo o campo e ofertou tudo para a igreja, né? Naquela época, igreja é aquela assembleia que o povo se reuniu, né? Depois que os apóstolos reuniu e cuidou de todos aqueles que estavam necessitados. Então, muitas pessoas vendiam suas propriedades para suprir a necessidade daqueles que necessitavam. Amém? Então, precisamos entender que isso é uma forma de doar. Amém? E o próximo ponto, precisamos entender também que doação precisa manter o equilíbrio racional e a doação de risco. Como assim, Mira? Existem 2 perigos ao ofertar. Vamos lá. Quando exageramos no calcular quanto daremos ou até quanto podemos dar, pode sugerir dentro de nós um espírito de avareza. Poxa, quantas vezes
eu vou chamar assim, a atenção para vocês. Quantas vezes você foi colocar no seu coração uma doação? Aí você coloca a mão no bolso, coloca a mão na sua carteira. E você abre a sua carteira, a primeira vontade que tem é doar R$ 100. Um exemplo hipotético, tá? R$ 100, mas você vê que tem 50, tem 10 e 5. Você avalia naquele momento, poxa, no meu coração foi 100, mas eu vou dar 5 porque 5 não vai me fazer tanta falta assim, e 100 vai me fazer. Então, meu irmão, isso é a forma de calcular, né? O momento que muita gente calcula a forma de doar. Isso precisamos rever essa situação. E outra justificativa é, em nome da doação, uma doação prudente e responsável, é quando nós nos preocupamos em saber as credenciais da organização ou pessoas que vai receber a oferta. Muita gente que solicita, vem cá, você está me pedindo para quê? Você vai gastar com bebida? Você vai gastar com alimentos? Você vai gastar... Então, começamos a solicitar as pessoas ou da organização para que você está solicitando uma oferta. Meu irmão, isso não precisa. Nós temos a necessidade de doar, é nós. Se você doa, não pergunte para que serve, apenas doe. Amém? Em Mateus 26, de 6 a 13, nós lemos a respeito de uma mulher que derramou todo o seu tesouro naquele vaso de alabastro, na cabeça de Jesus. E os discípulos reagiram àquela condição, né? Classificando que aquele ato era um desperdício. Mas Cristo considerou que essa atitude era uma boa oferta, né? Uma oportuna, né? Foi uma oportunidade que ela teve, racional e responsável, porque o que ela estava fazendo naquele momento era ungir o Senhor próximo da sua morte. Amém? Então precisamos entender, meu irmão, que muitas coisas a gente precisa reavaliar. O próximo ponto que nós vamos falar é tentar encontrar heróis anônimos no lugar de desconhecidos, né? Que precisa de apoio e recursos. Você pode dizer assim, não, eu quero doar, mas eu quero doar para a comunidade pobre da Malásia, um exemplo. Meu irmão, precisamos entender que a doação não é direcionada. Você pode até direcionar para um determinado ponto, mas nós temos bastante gente precisando ao nosso lado. A igreja primitiva, ela doava para aqueles que estavam ao redor dos apóstolos, né, ali naquele que estava precisando. Era a igreja se formando naquele momento. Então, todos contribuíam para todos. Não uma escolha qualquer de uma determinada entidade ou organização. Precisamos, meu irmão, sim, ofertar. Mas precisamos também ser um ofertante que não precisa estar buscando um herói, né? Ou alguém desconhecido. Para que não me conheça. Não, meu irmão. Doar é com sinceridade e simplicidade de coração. Amém? Vamos também falar do outro assunto, que é doar sem tentar obter poder. Olha só, a palavra de Deus diz que de graça recebemos, de graça damos. E na igreja primitiva, como eu já falei, o dinheiro nunca foi formado, não foi um instrumento de controle, mas uma forma de amor para o povo daquela igreja. E quando alguém tentou aplicar um golpe financeiro para obter o poder, foi rapidamente revelado, né, como um pecador e julgado sem demora. Isso pode ver lá em Atos 1:11. E deve ser assim também entre nós, meu irmão. Esse exemplo, nós vamos fazer assim. Nessa passagem, nós temos aí dois que venderam suas terras, e ele selecionou uma parte. Não, isso aqui eu vou dar para a igreja, isso aqui eu vou guardar para mim mesmo. Meu irmão, a palavra diz assim, olha, não era tua a propriedade? Se era tua e você vendeu para que desse, mas por quem deixou Satanás entrar no seu coração
e fazer. Então, com isso, houve uma sentença, né, naquele momento ali. Mas isso você pode ver lá no livro de Atos, né, logo no iníciozinho, você vai ver que essas passagens vão chamar bastante atenção à vida da gente. Amém? Próximo ponto é doar a própria vida, assim como fazemos com o nosso dinheiro. Qualquer pessoa pode doar sem amar, mas ninguém pode amar sem doar. Se você ama seu irmão, você vai doar, meu irmão. Você não consegue apenas doar porque você gosta de alguém. Você vai doar porque eu não conheço. Não. Precisa partir do nosso coração. E João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só que interessante. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Ele não pediu referência, não pediu nada. Ele deu seu próprio Filho. Em 2 Coríntios 8,5 diz assim: antes de ofertar, entregue primeiramente a si mesmo. Né? Entregue a si mesmo. Em Atos 9:36 a 43 diz que Tabita fazia túnica para vestir as viúvas daquela cidade. Olha só, muitas pessoas se davam por inteiro. Ela saía da sua condição, saía do seu lar, mas ela fazia oferta. Ela fazia oferta para o povo. Amém? Talvez você também até seja capaz de descobrir uma maneira de doar. A sua própria forma, a sua própria vida. Você pode doar um dia de trabalho para a igreja, ou para o templo, ou para uma pessoa. Se doa, meu irmão, doar a própria vida para alcance de uma pessoa. Amém? Sejamos notáveis também pelas boas obras que realizamos e pelas ofertas que são doadas para outras pessoas. Amém? Podemos buscar também, o próximo tópico, buscar conselhos no que nos ajudem a direcionar as nossas doações. Lembrar continuamente que precisamos ajuntar tesouro no céu, né? Que as traças não corroem e as traças não comem. Né? Então, precisamos ter essa ideia que o que precisamos ter é um tesouro no céu. Amém? Portanto, fato de número não pode ser a última palavra. Número quantitativo não é a palavra. Precisamos sim saber sobre a palavra, a noção de doação. Amém? Então, meu irmão, precisamos realmente nos fazer uma forma de não estar doando. Olha só, outro ponto é fazer testamento cheio de compaixão e expressa o nosso cuidado para com o reino de Deus. Vou fazer uma pergunta para você agora. Você já fez um testamento? E o que é um testamento? É um documento que evidencia, no final da nossa vida, nós vamos deixar, né, vamos listar um determinado, fazer uma lista de recursos que nós conseguimos durante toda a nossa vida e vamos deixar para algumas pessoas, né? Para jovem, para irmão, para pai, família. E precisamos realmente, irmão, entender o que é isso. Aí nós pensamos assim: não, mas eu sou muito jovem para preencher um testamento. Não é verdade, meu irmão. Quando nós conseguirmos, hoje, podemos sim listar em um testamento. Não precisa estar cadastrado esse documento em um tabelionato, né? Então precisamos entender que precisamos fazer a nossa listinha daquilo que nós adquirimos, aquilo que Deus nos permitiu que nós tivermos. Faça esse exercício para que você tenha aí a condição de identificar aquilo que você tem. Amém? Doar é um ministério feliz e generoso por qual todas as pessoas são chamadas. Hoje você pode ser chamado, hoje você está sendo chamado a fazer uma doação simples a qualquer pessoa. Não precisa ser especificamente para a igreja. Amém? E falando em igreja, em doação para a igreja, eu quero deixar para você
condições que hoje a nossa igreja está passando. Nós estamos adquirindo um terreno, né, conhecido como um terreno da Aurora, e nós estamos em uma campanha de arrecadar fundos para nós pagarmos esse local. Esse local já foi adquirido, nós já fizemos a primeira parcela, pagamento da nossa primeira parcela, e temos outras dívidas a pagar. E a igreja está sendo convidada a ofertar a esse trabalho. Seja, meu irmão, um doador, para que esse projeto que nós estamos montando na igreja é para atender não somente a igreja, e sim uma comunidade ao entorno da nossa igreja, e até mesmo qualquer pessoa que precisa vai ter um local que vamos estar atendendo toda a comunidade, e você pode fazer parte dessa campanha para que possamos também atender a toda a comunidade. Amém? Então precisamos entender, meu irmão, que doar é necessário. Eu vou aqui trazer para você nós estamos finalizando, eu vou trazer para você a nossa aplicação de hoje. A nossa aplicação olha só, o dinheiro tem duas faces: a face sombria, que leva à cobiça e que leva à vingança e que leva à violência, e a face luminosa leva à generosidade, que leva à benevolência e que leva à paz. Meu irmão, a grande questão moral é como passar da cobiça à generosidade, da vingança à benevolência e da vida para a paz, né? O voto de simplicidade mostra o caminho. A simplicidade é a guia, né? É a guia que nos orienta. E se o dinheiro não for o vosso servo, né? Não for o seu mestre, Satanás vai ficar um pouco desgostoso, vai atuar, vai tentar escravizar você. Então, meu irmão, não seja dependente de Mamon, usando com astúcia a sutileza que deve ter com seu ser. Muitas vezes as pessoas se colocam na condição de escravo de Mamon. Isso não será assim como nós. Amém? Precisamos sim ter dinheiro e poder doar. Eu quero deixar para você: ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, mas também doe o máximo que você puder. Amém? Aqui nós chegamos ao nosso final de aula, da videoaula de hoje. Eu quero deixar com vocês o shalom, a paz de Deus com vocês, e vamos orar. Feche seus olhos agora e vamos estar em oração. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais a oportunidade de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, a ser simples e fazer um voto de simplicidade na parte da oração e na doação. É que nós hoje aprendemos sobre isso, doação. E aquele povo, Senhor Deus, seja alcançado pelas nossas doações. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fique conosco, na próxima aula tem mais assuntos sobre sexo, poder e dinheiro. Amém?